Uma substância simples que literalmente se tornou o bloco construtor da civilização. O principal componente de quase tudo, desde estradas a edifícios e pontes. Hoje, em Maravilhas Modernas, o concreto. Maravilhas Modernas. 110 mil toneladas de concreto foram utilizadas no Kingdom de Seattle em 1976. A enorme cúpula abrangia mais de 30 mil metros quadrados e pesava 25 mil toneladas. Concebido como um estádio, esse verdadeiro guarda-chuva de concreto, que protegia o público do notoriamente caprichoso clima da cidade, tornou-se um ponto de exclamação do estado de Washington. E por causa da grande durabilidade do material, esperava-se que ele atravessasse eras. 8, 7, 6, 5... Mas não foi assim. Em segundos, a dinamite demoliu o que tinha levado anos para projetar e construir. Num domingo de março do ano 2000, o Kingdom veio abaixo com uma rápida série de explosões. 53 mil metros cúbicos de concreto implodiram num piscar de olhos. When you watch the Kingdom in Seattle as it's imploding, being demolished in a big explosion, you have to say, why? Why has it only been 30 years that we've used this building? Well, it happens that it outgrew, the needs outgrew the structure. O Kingdom passou por várias reformas, mas sua solidez nunca foi questionada. Quando o time de futebol americano de Seattle foi vendido no fim dos anos 90, o novo dono exigiu outro estádio, e isso selou o destino do Kingdom. It doesn't mean that the concrete materials have gone bad. It's no different than many of the other buildings that have been taken down in order to make way for new structures as we have new needs in the community. This has been happening throughout the ages. E há séculos que o desenvolvimento do concreto vem permitindo tanto avanço. Well, concrete is a composite material. It's an artificial stone, and it is made of sand, stone, water, and cement. Cada ingrediente é fundamental, mas é a composição química do cimento que torna possível o concreto. There's a saying in the concrete industry that cement is to concrete as flour is to cake. E se o concreto começa com cimento, o cimento começa na pedreira. Grandes blocos de rocha são fragmentados em cascalho que vai para a fábrica e é moído até virar um pó fino de calcário. Em seguida é misturado com cálcio, silício, alumínio e ferro. Esse material, conhecido como farinha, está pronto para o forno de calcinação, uma imensa caldeira cilíndrica. Um forno moderno tem 100 metros de comprimento, tanto quanto um campo de futebol. É o maior equipamento móvel que existe e um dos mais quentes. A farinha entra por cima. À medida que o forno gira, o material vai se deslocando para zonas cada vez mais quentes. Tão logo cai no forno rotatório, ele é aquecido a 1500 graus Celsius e derrete-se parcialmente. Nesse calor intenso, as moléculas se quebram e se recombinam, formando um componente marmorizado chamado clinker. O clinker, uma vez frio, é misturado com gesso e finalmente pulverizado, resultando no conhecido cimento Portland. O nome se deve à semelhança com uma pedra que existe em Portland, Inglaterra. Portland cement is the thing that binds everything together.
Para criar concreto, o cimento é misturado com água, formando uma pasta, que então recebe areia e brita, também conhecidas como agregados. When water and cement mix, it begins a process called hydration, which is a chemical process, changing its properties. It goes from a very plastic liquid state to a hardened state. And that process is what combines all of the sand and the gravel and the cement together into this hard mass. O concreto tornou-se componente essencial à civilização moderna. You see concrete every day. You walk on concrete sidewalks, you drive down concrete roads, you go to work in a concrete building, some people go home to live in a concrete house. Concrete is the building block of civilization. É tão antigo quanto moderno. A história do cimento remonta ao tempo pré-histórico, quando o homem abandonou a caverna para construir abrigos. Ele usava lama e gesso para preencher os espaços entre pedras e se isolar do vento e do frio. Mais tarde, assírios e babilônios usaram argila misturada com palha. A palha proporcionava ao material uma espécie de esqueleto, permitindo sua moldagem. Os egípcios usavam calcário e gipsita, rico em sulfato de cálcio, para obter material ainda mais plástico. The Egyptians may have been using lime and crushed stone to cast certain shapes, small shapes, and use them on their buildings and monuments, but they had not discovered concrete as we know it today, which is a much stronger material. Os gregos aperfeiçoaram o método e os romanos chegaram a produzir estruturas de notável durabilidade. We have to go back to the Roman Empire and the ingenuity of the Romans. And the aqueducts, to me, are probably the best and the greatest thing they did. It was only in the ash of the volcanoes that developed the Roman concrete. Essas cinzas vulcânicas seriam conhecidas como pozzolana. It is a very fine dust, which is good for the concrete because you got a lot of surface area to it. And so when they took the pozzolana and mixed it up like they would put it on the wall, holy moly, all of a sudden they get a real material that'll set hard underwater. A pozzolana foi o ingrediente-chave do chamado concreto romano, e com ele se fez o Panteão. The Pantheon is a building that is a round building. It's 100 feet high. It has a dome of 143 feet in diameter. Now that's a big building for any engineer to look at. How did they accomplish this? This was a huge open space with a single domed closing on the top. And yet, that was 2,000 years ago. Well, the Roman engineering really developed quite a bit in the highway, in the water transportation, and in the materials area. They learned very specifically how to handle concrete. Embora ainda existam bons exemplos da arquitetura romana, o conhecimento que eles tinham desapareceu quando o Império caiu no esquecimento da história. The quality control features of making concrete was forgotten. It's as simple as it was. They lost the recipe on how to control the quality of their product. Na Idade Média, os arquitetos europeus concentraram-se em castelos e catedrais de pedra, não de concreto. Cerca de 800 anos depois da queda do Império Romano, uma experiência do químico John Smeaton trouxe uma descoberta. Em 1756, ele foi incumbido de reconstruir o farol de Eddystone. He used some of the real clay limestone sources that he cooked or burnt to make a material. It was called hydraulic lime. And he used this for his blocks mortar he needed in the lighthouse. It wasn't a very outstanding material, but it worked underwater. I think it was a definitive moment. A argamassa é a massa que mantém as pedras unidas.
Em busca do material que apresentasse liga perfeita, os pesquisadores experimentaram calcário moído e argila. Mas somente em 1824, outro inglês, Joseph Aspdin, fez nova descoberta. Ele queimou a mistura de calcário e argila até obter pedaços grandes que foram moídos e reduzidos a pó. O pó misturado com água e areia formou uma potente argamassa que se endurecia na água. Aspdin patenteou o produto em 1824 e o chamou de cimento Portland. His claim to fame is that he patented the process that these other people had been doing for the last 50 years. O cimento Portland viria a definir a indústria do concreto. Mas nos 50 anos seguintes, uma série de desenvolvimentos iria mudar a utilização do concreto e o mundo para sempre. No início do século XIX, os Estados Unidos ainda engatinhavam como nação independente. Mas, rompidos os laços com a Inglaterra, o país iniciou um rápido período de expansão, apoiado em recursos naturais como carvão, minerais, madeira e água. The Erie Canal has seemed to me to be a real starting point. A construção do Canal Erie iniciou-se no estado de Nova York em 1817. Foi concebido como um vasto sistema de transporte abrangendo quase 600 quilômetros. O canal tinha 80 patamares de elevação, chamados elevadores. Well, these lifts required structures, and the structures required hydraulic lime to put them together. So there was a demand, and it just so happens that they found a natural cement that could be heated. O engenheiro do canal, Canvas White, experimentou diversos tipos de rocha da área. Ele as aquecia e reduzia a um pó grosso que então misturava com água. Os construtores logo começaram a criar versões próprias dessa fórmula em vários tipos de estrutura. Usavam quaisquer pedras e por vezes até esmagavam cascas de ostra para criar uma pasta que mantivesse a parede firme. In the past 200 years, there's been a very rapid growth, starting in the 1840s, with steel, with glass, with aluminum, with ceramics, with rubbers, and concrete. I think, in fact, that our world civilization reached a point that we needed these materials. Em 1850, o cimento Portland era amplamente usado na Europa. E foi na Europa que sucedeu uma virada que mudaria o conceito de construção: a utilização do aço como reforço interno do cimento. Reinforced concrete is concrete in combination with some other reinforcing material, usually steel, that when used with concrete actually works to resist both compression and tension in the concrete. A tensão é uma força de tração que age em uma direção. Por exemplo, a força de um cabo que segura um peso. O material geralmente se estica e volta à forma original se a força não exceder seu limite. Uma força maior aumentaria a tensão e poderia romper o material. A compressão é a redução de volume do material resultante da aplicação de pressão. Ela pode vir de uma ou mais fontes. Tensile strength is the ability for a material to resist pulling or tension. Pulling is simply pulling material so that you're trying to pull it apart, as opposed to compression, where you're trying to push it together. Concrete, historically, and just by nature, is stronger in compression than it is in tension. A invenção do concreto armado é atribuída a um francês, Joseph Monnier, que fazia vasos e banheiras com concreto reforçado com uma malha de ferro. Monnier patenteou a descoberta em 1867. Pretty soon, others in the building trade saw it and began to think of how they could use the material elsewhere. If you could make a pot that strong and that thin and that light, imagine what we could do in the walls of a house or the roof of a cathedral.
A primeira estrutura em concreto armado da América foi uma mansão de Nova York, onde foram usadas vigas reforçadas com barras de ferro. When designers begin to understand how to design reinforced concrete members, the use of concrete for structures actually expanded significantly. Now they could design more slender beams and columns using reinforcement that they couldn't ever do before. A expansão industrial pedia um material mais forte e uniforme que o cimento natural. Em 1870, os engenheiros americanos começaram a especificar o uso de cimento Portland europeu nos projetos. Um empresário da Pensilvânia, contudo, achou que poderia produzir nos Estados Unidos um cimento tão bom quanto o europeu. Em 1874, David Saylor fundou a companhia de cimento Copley no Vale do Lehigh, na Pensilvânia. Esse seria o berço da indústria americana de cimento. Fornos de 30 metros foram montados para atender à crescente demanda. Logo, os fornos estacionários seriam substituídos pelos rotatórios. It really changed. It mechanized the concrete processes. It could continue day and night making concrete. This way you could continually, from the mine, you could keep dumping rocks into this kiln forever. And it would continuously create, you didn't have to cook the thing for 24 hours, empty it out, and then restart a new batch. You're essentially batching the stuff continuously. Foi por essa época que Thomas Edison se interessou por concreto. Em 1902, o famoso inventor fundou a usina de cimento Portland Edison, em Nova Jersey. Edison also had this great idea that he could preform a house. He could make a prefabricated house out of concrete. He thought he could make up a set of very complicated forms that are expensive at the time, and that he could cast a house and then just take all the formwork off, go to the next place and make another house. Edison construiu inúmeras casas, alardeando que elas durariam séculos. O processo não pegou, mas como sempre, sua ideia estava certa. History has proven Thomas Edison right. Concrete is a very durable material, it's a very economical material, it's a very strong material, and we still can go back and look at Thomas Edison's houses today. Em poucos anos, o concreto armado tornou-se um substituto econômico da pedra, pois era mais barato produzi-lo que minerar a rocha. Os construtores começaram a planejar estruturas que utilizavam o novo companheiro do concreto, o aço. O edifício Ingalls, erguido em Cincinnati em 1902, é considerado o primeiro arranha-céu do mundo. It was a 16-story, 210-foot building, and it was twice as tall as any concrete building had been before it. There's a story about a newspaper reporter who waited across the street from the building all night because he was convinced that it was going to collapse of its own weight. So people really were in complete disbelief. They really didn't believe that this building would stand, and it did. It shocked everyone. When the Ingalls building was first designed and built, we had very limited understanding, engineering-wise, as to the behavior of the material and the behavior of the composite material of the reinforcing steel working in conjunction with the concrete. Em engenharia, resistência à tração refere-se à resistência do material a forças que ameaçam rasgá-lo. O concreto, embora substancialmente forte, tem seu ponto fraco na tração. So if I had a beam and I put a load on the top of the beam, if it did not have reinforcing, the beam would crack very easily and, of course, collapse. However, if we put a steel bar inside the concrete and we take this beam and we put load on top of it, the reinforcing bar becomes in tension and can support a much greater load than an unreinforced concrete beam. Se os arranha-céus americanos mudavam de aparência, as estradas não ficavam atrás. Até então, elas eram feitas de terra, pedra ou tijolo. A primeira via de concreto dos Estados Unidos foi construída em Bellefontaine, Ohio, em 1894, por George Bartholomew.
The American public definitely needed to be sold on the use of concrete as a paving material. No início, só uma parte da rodovia foi pavimentada com concreto. As autoridades mostravam-se céticas, temendo que ele rachasse. Por isso exigiram garantia de que o material duraria pelo menos 5 anos. Durou, e um pouco mais. Enquanto a carroça cedia espaço a veículos motorizados, a indústria de cimento também mudava. O que tinha começado num fundo de quintal em Chicago evoluiu para uma organização que dominava o setor. The Portland Cement Association was started in 1916, and it started at the same time that the first Federal Aid Highway Act was instituted. So the first thing the PCA did was they launched a massive national advertising program to promote the use of concrete in paving. There was a huge sales pitch. They paved 1-mile stretches of concrete pavement in different parts of the country in an otherwise unpaved area, and we called them seedling miles. So farmers and other people in their automobiles would drive along an unpaved road and then hit a smooth expanse of concrete pavement, realize how amazingly better the concrete pavement was, and petition their local officials and demand concrete pavement. A organização publicou anúncios em revistas e jornais explicando ao público os benefícios do concreto. And one of their biggest slogans was concrete for permanence. One of the most famous ads that we ran was in the Saturday Evening Post, and it was touting the use of concrete roads that children could be off to school on any day. And they said, over the concrete road, so even that children can roller skate upon it, so strong that heavy trucks at high speed cannot break it, so enduring that years of motor traffic cause no appreciable wear, unaffected by moisture, heat, cold, or frost, and maintained at very low annual expense. Logo, os engenheiros aprenderam a produzir melhor a novidade. In the 1900s in the United States, concrete was made at the site. It was mixed in a small mixer right at the site, and the workmen put in all the components. And many times you got poor qualities of concrete at that time because there wasn't a lot of control. Mas a situação iria mudar. It started out in the early 1900s with horse-drawn trucks, mixer trucks. Enquanto o cavalo ou burro puxava o misturador, pás de madeira agitavam a mistura, auxiliadas pela água de um pequeno tanque. Devido ao tamanho e peso, esses misturadores tinham um limite de produção de concreto. Em 1916, surgiram tambores rotatórios movidos a vapor. E em 1920, misturadores movidos a gasolina eram conduzidos aos canteiros de obra. One of the most important events in the use of concrete is the development of trucks that actually deliver concrete to the site, whereas in the past you really had to mix the materials on site to use it. Tão rápido quanto Henry Ford construía carros, engenheiros construíam ruas e estradas que ligavam cidades e estados. Tanto concreto quanto asfalto eram utilizados. Concrete roads cost more but lasted longer. And asphalt roads cost less, didn't last as long. So it was a question of economics. E enquanto construtores de estrada uniam o país, os engenheiros encetavam nova jornada em maior escala, represas. Desde o princípio, o homem tentou controlar a água. Mas para isso seria preciso controlar a própria natureza. E os engenheiros do mundo todo realizaram a façanha construindo represas. 16 anos e milhões de toneladas de concreto foram gastos na hidroelétrica Três Gargantas da China. A estrutura gigantesca projetada para eliminar as inundações do Yangtze era a maior construção da China desde a Grande Muralha.
A Três Gargantas tinha mais de 2 quilômetros de extensão, mais larga, porém não tão alta quanto a Hoover, a avó das represas americanas. I think Hoover Dam does become the benchmark for anybody talking about dams in the U.S. Foram necessários mais de 3 milhões de metros cúbicos de concreto para construir Hoover. Situada no Rio Colorado, perto de Las Vegas, ela pesa mais de 6 milhões de toneladas e chega à altura de um prédio de 70 andares. Foi construída em milhares de peças separadas que foram ligadas para formar uma verdadeira cortina de concreto. Os operários enfrentaram a temperatura escaldante do deserto e ainda tiveram de lutar com o tremendo calor gerado pelo próprio concreto enquanto endurecia. All concrete, as soon as the cement, the binder, mixes with water, and it gives off heat. In a dam construction, however, it still becomes a very serious concern because of the temperature buildup within the structure. On Hoover Dam, miles and miles of pipes were built into the dam and carried cold water through the dam while the concrete was curing. If the dam had not had those pipes for cooling, it would have taken 200 years for the temperature of the concrete to reach ambient conditions. Com a ajuda de vibradores, o concreto fresco era agitado e expelia as bolhas de ar. Até hoje, o sistema de vibradores é utilizado, mas as pesquisas cada vez mais se voltam para a obtenção de concreto seco. Roller compacted concrete is still concrete, and it's a type of construction more than a change in material. Roller compacted concrete is a very stiff mix of aggregates and sand and cement. It's only under the high pressure, the heavy load of the roller, that actually compacts it into something tight enough for you to actually use it. We dump it out of a dump truck and we run over with a steamroller, essentially. And we keep doing that in layers until we're 200 feet up in the air. Basically, as fast as you can make concrete is how fast you can make a dam. Hidroelétricas são feitas para represar água, pontes para transportar sobre a água. The challenges are the same for any bridge designer from the beginning of time. The loads it has to carry. Nos Estados Unidos, a primeira ponte de concreto armado foi construída em Rock Rapids em 1894. Com a evolução, as pontes passaram a obedecer ao princípio da proteção. Elementos estruturais são agora utilizados ao lado de cabos de aço protendido para aumentar sua resistência à tração. Os cabos são tracionados enquanto o concreto é despejado. Uma vez endurecido, o concreto incorpora a força adicional do aço. Pre-stressing is something that complements concrete. Concrete is a compressible material. It'll hold tremendous loads compressing it. But if you try to bend it, it'll crack. So what we do, we add pre-stressed strands. And these strands, if you can envision a block of concrete, you have a pre-stressed strand that goes all the way through the block. You pull on that strand and it pushes the concrete together. And it takes the tension at the bottom of a span for the concrete. And then the top of the span becomes in compression. So now you have an element of concrete and steel that is extremely durable. Essa técnica foi aplicada na ponte de Walnut Lane em 1950, na Pensilvânia. Jim Figg dirige a construção de pontes de concreto em seu escritório na Flórida. A Figg Engineering projetou algumas das pontes mais sofisticadas do mundo. We feel that America deserves better and beautiful bridges. We also believe that the bridges we're doing are we're creating bridge art. And we feel like by utilizing concrete in many different ways, we're able to create an art form. Figg criou a ponte arqueada de Neches Trace. Foi construída em 1996, perto de Nashville, no Tennessee. É a primeira e mais longa ponte pré-moldada segmentada do país.
Em teoria, construir uma ponte segmentada é como enfiar um colar de contas. The Natchez Trace Arches was a chance to cross a valley, and at the same time, it was a chance to really utilize different shapes of concrete. And it all comes together with seamless appearance because it all matches, which is one of the key things in a bridge. If you can get a seamless connection, then the bridge, you don't know why it looks good, but it really looks good. A ponte Sunshine Skyway, em Tampa, na Flórida, é outra que leva a assinatura da FIG. É o que se chama de ponte estaiada. O arquiteto criou uma silhueta esbelta que parece flutuar no ar. If we're going over water, we try to have the bridge have some shape to it that's not just a straight bridge, it has some movement to it. The Sunshine Skyway Bridge is distinctive because it has an element of a sailboat going across the whole bed. Mas uma estrutura como esta fica exposta aos elementos: vento, chuva, água salgada, neve. The environmental enemy of concrete would be salts. The cracks are the problem. Cracks in the concrete cause the seepage of this salt material to go down and corrode the steel. These concrete bridges can, today with the performance you can get from the concrete and the pre-stressing, you'll end up with a bridge that's really just so durable that the life is more than 100 years. A seguir, o concreto é forte, mas nada está imune ao poder da mãe natureza. O concreto tornou-se um material indispensável em nossa época. Pode ser traduzido em lajes gigantescas para pistas de aeroporto, leitos de estradas, segmentos pré-moldados de pontes ou fundações de arranha-céus de altura vertiginosa. The process of taking a fluid material, pouring it into a form, and having it set up to something that can support a 100-story building is amazing and is one of the prime properties of concrete. Concrete's an exciting material. You know, people think of concrete as the gray stuff, the sidewalks we skin our knees on, that material we sneak our handprints into. Mas o concreto tem seu lado negativo. Pela própria natureza, ele é pesado e nem um pouco flexível. All concrete cracks, it's the nature of concrete to crack. Concrete buildings, of course, are subjected to a lot of different environmental conditions. Some of these environmental conditions are forces, such as earthquake forces or wind forces, tornadoes and hurricanes. Quanto mais alto o edifício, maior a atuação do vento. Mas a maior e mais imprevisível ameaça a uma estrutura de concreto vem do chão. Earthquakes create a lot of forces in buildings from the ground shaking. São Francisco foi quase destruída pelo terremoto de 1906. A região da Bahia foi a que mais sofreu com o abalo de Loma Prieta em 1989. No sul da Califórnia, o terremoto de Northridge em 1994 destruiu viadutos e demoliu edifícios. Mesmo o poderoso concreto protendido recua diante da fúria da mãe natureza. Earthquakes are a real nasty thing. Here's the building sitting in the air, and here's the building, here's the ground. Well, the building doesn't know that it's supposed to move with the ground, so it's sitting, and there's a shear condition that moves across the picture and it cracks everything, cracks all the concrete and bends the steel and cracks the steel. So what you have to do is design these structures to take an estimated shear so that it won't bend. It moves, but it doesn't bend. Os cientistas vêm estudando o efeito dos terremotos há muitos anos. Os abalos muitas vezes são simulados em laboratórios.
One thing about earthquakes is that we still don't have a great understanding of how they work. And so certainly after every earthquake we gain some knowledge that we can then incorporate into our new building codes and our new design techniques. Kobe, Japão, 1995. A cidade foi dizimada por um poderoso terremoto. Milhares de casas e edifícios foram destruídos. Foi uma lição brutal. We're learning. A lot of things that had problems, either in California or in Japan, were buildings or bridges that were designed before we knew these things that we know today. Outro inimigo natural é o vento, especialmente a força irreprimível de furacões e tornados. This is Hurricane Carla in all its strength. After several days of waiting in the Gulf of Mexico, late today it moved inland. O furacão Carla varreu toda a costa do Golfo do México em 1961. A devastação durou 2 dias e deixou uma trilha de dor e destruição. Ventos de quase 200 km/h carregavam objetos inocentes que se transformavam em projéteis mortíferos. Mas as estruturas de concreto aguentaram melhor que as de madeira. 3, 2, 1. Os testes demonstraram que paredes de concreto aguentam as investidas de um furacão. E os cientistas usam túneis de vento para melhor entender a fúria destrutiva da natureza. Each design has its unique situations as far as forces are concerned. Whether it's the force of a hurricane wind, or whether it's an earthquake, which is a different force. It's a horizontal and vertical movement all at the same time. O inverno é outro grande inimigo do concreto. O ciclo contínuo de gelo e degelo abala a microestrutura da massa unificadora do concreto. O Templo Bahá'í, no Illinois, é um bom exemplo desse efeito. The microscopic bonds between the cement and the sand and the aggregate stones gets broken over time by this tiny bit of freezing and thawing action, so that you begin to have kind of a melting, a weathering away of the surface. The freezing and thawing effect on concrete will only attack the surface. It works from the outer areas in because it takes moisture going into the surface of the concrete to generate that freezing effect. The pressure generated as water expands into ice pushes a wave of water deeper into the concrete. Foi necessário um projeto minucioso para restaurar o Templo Bahá'í e devolver-lhe a condição original. Concrete is such a new material that we have not had the history of how does it break down in the weather? How does it break down from loads that continually come across it, such as when a train crosses a bridge? That's what we're learning. That's where we're improving. A seguir, os engenheiros aprendem a usar concreto para deter um avião e estão pensando numa nova fonte de matéria-prima. Um jato comercial vai pousar em um movimentado aeroporto, mas há um problema e ele não consegue se deter no fim da pista. Esta é a solução. E se chama Sistema de Detecção no Chão. É o concreto celular que detém o avião. So if an airplane is going down a hardened concrete pavement and it gets to the end and the brakes didn't work, it goes into the cellular concrete, which is essentially a structural foam, and gradually sinks into this, and it's essentially an artificial brake. O concreto celular é parecido com espuma de estireno. Tem milhões de bolhas de ar microscópicas que são introduzidas durante a fabricação. Ele deve ser firme, mas flexível, e desmoronar com o impacto. The landing gear is a very expensive item on a jumbo jet, and so if you don't have to snap the landing gear to stop the plane, then there's a really good reason to have it. A cada ano, a indústria do concreto promove uma exposição de novidades. Chama-se O Mundo do Concreto.
The world of concrete is a blast. The world of concrete is so full of people with new ideas, fresh ideas. They're working together, they're coming up with new mix designs, they're making new things possible we've never seen before. É uma imensa e variada vitrine onde as últimas novidades ficam à vista. No centro desse palco está a nova geração de betoneiras, que alimentam o fluxo de concreto em canteiros de obras. Estas dispõem de sistemas de bombeamento para injetar o concreto onde for necessário. You have to have a mixture that flows through the pipes from the pump at the base of the structure. And you want to make sure that the concrete doesn't set before it gets all the way up to the top. There's much that's hot and new and exciting in concrete today. The things that strike my fancy the most with concrete is the creative use of color and finish. Os construtores modernos ainda aproveitam as técnicas e ideias introduzidas pelo lendário Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright had a gift of pushing the envelope. He just used concrete in ways that other people hadn't used it before. Wright foi chamado de rebelde do concreto. Para ele, um edifício devia brotar do habitat e com ele conviver. Ele demonstrou sua filosofia nos anos 30 ao projetar e construir a famosa Casa da Cascata, na Pensilvânia. Frank Lloyd Wright used concrete as art. Really, he liked to expose concrete. He used molds to develop patterns on his structures. O edifício Johnson Wax talvez seja sua obra-prima. Construído em Wisconsin em 1936, Frank usou todas as propriedades do concreto para criar um ambiente futurista de trabalho numa região comercial. When you see the Johnson Wax building, you begin to understand how Frank Lloyd Wright really understood, beyond architecture, the strengths of concrete. Wright usou blocos de concreto, o que abriu caminho para novos usos do material. Essas formas isoladas começam a merecer a aceitação mundial. I would say the use of concrete for home building is probably the single most revolutionary use of concrete. Polystyrene forms that are stacked in place with polystyrene on both sides. Once you form the shape of your structure or home, then you place concrete inside. So once the concrete hardens, you have a super strong home that's also very energy efficient because of the insulation. It's also very quiet because of the concrete. We can add any kind of external finishing from siding, brick, stucco, so they look just like any other house on the block. They don't look like a big gray concrete square. They can look like any home you see in a typical American neighborhood. O grande legado do concreto é seu uso variado. A mesma substância que torna possível construir algo simples como uma estrada também viabiliza um arsenal de mísseis. O concreto é parte intrínseca de ícones mundiais como o Arco de St. Louis, a Space Needle de Seattle e a Opera House de Sydney, na Austrália. O concreto do Muro de Berlim separou um país. Mas o do Eurotúnel no Canal da Mancha uniu duas nações. E a gigantesca fundação das Torres Petronas em Kuala Lumpur serve de âncora para a mais alta estrutura do mundo. A cada dia, novos marcos nascem em monumentos de concreto. Quanto ao futuro, o céu é o limite. You could make concrete on the moon. There's no reason you couldn't make Portland cement on the moon, because the raw materials already exist there. People have looked at the moon rocks and realized that what they call lunar concrete is entirely possible. The composition of the moon, of a lunar rock, is not that different from that of Portland cement. All you have to do is figure out how to make water. Perhaps with space stations ultimately we may be able to take materials into space, mix it and make concrete as we know it here on Earth and use it for construction purposes. Yeah, I think sky's the limit. There's no place that you can't go and see concrete, and that's going to be true for the next 100, 500 years.